clube te exige você falar de títulos. É claro que ainda é muito cedo, tem muito chão pela frente, mas é importante todo jogador que está no Flamengo pensar que esse clube vai lado a lado com títulos. Então é um objetivo do clube, é um objetivo dos jogadores, mas passo a passo, né, sem perder o rumo. Eu acho que a gente tem chance sim de ter uma grande alegria no final do ano. O dinheiro para a compra do goleiro Diego Alves veio do projeto sócio-torcedor, ou seja, a venda milionária do Vinícius Júnior para o Real Madrid ainda não foi usada para reforçar o atual elenco rubro-negro. 165 milhões de reais intocáveis nos cofres do clube. Olha, você já viu aqui que o Flamengo trouxe um goleiro brasileiro com uma bela história no futebol espanhol. Diego Alves já parou craques do Real Madrid e do Barcelona ao pegar pênaltis de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi. E no Palmeiras, adversário do Flamengo na quarta-feira, um jovem jogador também fez história na Espanha ao anotar gols no Real e no Barça. Daverson, pagodeiro, vendedor de salgados e agora novo atacante do Verdão, o carioca foi apresentado, se emocionou, sorriu e até cantou. Adriano Offer estava lá e conta pra gente como foi a chegada do reforço. Primeiro a gente que se apaixonou, segundo passo foi te convencer. O amor que eu sinto aqui é tão real. O sonho era ser pagodeiro. Vender salgado não deu certo, vender caldo de cana não deu certo, ajudar a pessoa no mercado não deu certo, tirar entulho não deu certo. Falei, uma coisa vai dar, vou virar pagodeiro, parceiro. Vou virar pagodeiro, vou tocar pagode e vou pro mundão. O sonho também era ser jogador de futebol. Sofri muito. Acordava às 4 da manhã para ir treinar, fazer teste em muitos clubes e nunca tive a oportunidade de passar. Bati muitas vezes, voltei, mas nunca desisti porque... acho que o sonho do jogador é você chegar lá e mostrar para as pessoas que você é capaz, né? Os sonhos, no fundo, serviam para tirá-lo da vida difícil e das más influências. Sorte que Daverson tem um pai que apareceu quando tinha que aparecer. A maior história dessa na minha vida é, primeiramente, Deus e meu pai, né? Um cara que... Desculpa. Um cara que batalhou por mim, tá no futebol, deixava de dar comida lá em casa para poder dar dinheiro para mim treinar e é um cara que eu tenho bastante que pedir a Deus pela vida dele, pela minha família, né? O sonho da bola despontou longe, na Europa. Primeiro Portugal, depois Alemanha e, por fim, Espanha. O garoto que saiu lá do Carecão de Santa Margarida, o campo irregular, que ninguém dizia que ia dar nada, e saiu vários talentos e Davis é um deles. É um jogador de equipe, a característica mais forte dele é o cabeceio, chute de fora da área, chuta muito. Se o Palmeiras realmente aproveitar essa característica do Davis no cabeceio e no chute de fora da área, tem um chute forte, são as maiores características. De guerreiro, taticamente, o que o Cuca mandar, com certeza ele vai fazer com o maior empenho, com o maior carinho e dedicação, que é o forte dele. Olha só a caneta, cruzamento na área, Daverson! Pelo Alavés, Daverson fez gols no Barcelona e no Real Madrid. Apareceu para o mundo e para o técnico Cuca, que pediu sua contratação junto ao Levante. Eu acho que isso resume só uma palavra, né? Me sinto honrado, muito honrado por ser badalado pelo Cuca, como você disse, né? É um grande treinador. Então acho que só tem uma palavra a dizer, que me sinto bastante honrado de poder ser escolhido pelo Cuca. O Palmeiras o contratou por 5 anos. Assim, Daverson faz o caminho inverso de outros ídolos. Atrás de mais um sonho, chegar à seleção brasileira. Optei pelo Palmeiras porque é um clube que tem um grande projeto, né? Um grande projeto, e também acho que todo jogador tem um sonho de chegar à seleção. Então acho que, vindo para o Brasil, acho que eu vou ter mais possibilidade de chegar à seleção brasileira. É melhor não duvidar.
Daverson pediu a camisa 16 porque veio da Rua 16 de Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele não esquece as raízes e atrás do sorriso fácil esconde uma força que não tem fronteiras. Sofrer, me dê a chance de... É isso aí. Gente, obrigado, né? Que Deus abençoe vocês, né? Valeu. Obrigado. Muito bom, soltou o gogó ali, caprichou, boa sorte pro Daverson. Hora de falar do líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 2 desafios fora de casa. Pois é, mas isso não é problema para o Timão, não. Até porque o Corinthians está invicto no Campeonato Brasileiro, não só como visitante, mas como mandante também. Reportagem do Jackson Pinheiro, dá uma olhada. Treino diferenciado para os goleiros corintianos. Apurar o reflexo, o poder de reação. Enquanto isso, os titulares no empate contra o Furacão, exceto Cássio, fizeram um trabalho leve na piscina. A segunda foi dia de responder algumas perguntas que demoraram a sair. O fim do jejum de 7 jogos, por exemplo, sem tomar gol no Brasileirão. A gente vem fazendo um grande campeonato, tanto ofensivamente como defensivamente. Acontece, cara, a gente estava sujeito a tomar gol, estava sujeito a empatar ou até mesmo perder algum dia. Mas a gente trabalha para não tomar gol e, se possível, vencer. A gente trabalha dessa maneira e é assim que a gente está trabalhando. E isso não tira a nossa confiança. Nosso sistema defensivo é um sistema muito forte, muito sólido. E coube ao jovem Maicon, mais uma vez, deixar claro que um empate no sábado, por aqui, não foi visto como um tropeço, não. Estamos sujeitos, né, a empatar. Poderíamos ter empatado contra o Palmeiras, por exemplo, ou algum outro jogo fora de casa. Então é um resultado normal, acho que o importante é a gente não ter perdido. Sempre somar ponto no campeonato tão longo é importante, então somamos pontos, isso é importante. Depois de 4 jogos sem deixar São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians inicia agora uma sequência de 2 partidas longe de casa. Quarta-feira agora contra o Avaí em Florianópolis e domingo enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. E jogando distante da Arena Corinthians, o time de Fábio Carille também tem números impressionantes. Em 6 jogos até agora, foram 5 vitórias e 1 empate. O Campeonato Brasileiro se ganha com jogos fora de casa também. Acho que é um campeonato que se você somar pontos fora de casa, você fica próximo de objetivos como título e Libertadores. Então, a gente fica tranquilo porque sabemos que nossa equipe sabe suportar a pressão que normalmente as equipes que jogam em casa impõem, né? Então, isso é muito importante para a gente. E sabemos que na hora certa a gente pode ser fatal e ganhar o jogo de 1-0, 2-0, não sei. A gente tem que manter a cabeça tranquila, a gente sabe que nosso aproveitamento é bom sim, fora de casa. Contra o Avaí, Guilherme Arana e Rodriguinho voltam de suspensão. Pablo é dúvida, segue com uma contratura muscular no posterior da coxa direita. E falando no zagueiro, nesta segunda, o empresário do jogador se reuniu com a direção corintiana para acertar salário e tempo de contrato. Ao que tudo indica, o Corinthians vai comprá-lo em definitivo do Bordeaux da França por 11 milhões de reais. Como eu falei, né, cara, é um grande jogador, acho que se encaixou muito bem com o Balbuena, vem fazendo uma grande temporada aqui. Ficamos felizes, sim, caso dê tudo certo dele ficar, porque é um jogador de extrema importância, não só dentro do campo, já mostrou sua qualidade, já mostrou por que merece vestir a camisa do Corinthians, mas também fora de campo, que é um jogador que agrega grupo, que é um jogador que alegra o grupo também. Isso é muito importante para nós, que até mesmo que somos jovens, ele não é tão assim de idade, já não chegou nos 30 ainda, mas é um jogador já de experiência, rodagem europeia, né? Então é uma importância para nós, porque ele fica nos dando alguns toques importantes, então isso é importante para nós também. E olha, o técnico da seleção brasileira, Tite, foi uma das atrações no duelo entre Botafogo e Sport Recife, com vitória do Botafogo por 2-1 no fechamento da 14ª rodada do Brasileirão. E no estádio Newton Santos, o técnico da seleção falou sobre a fase impressionante do Corinthians e muito mais. Confira aí. A força máxima, sim, no diagnóstico do melhor momento de cada atleta, projetando uma situação futura também, com uma margem para possíveis
mudança de sistema, de algum atleta em algum setor, alguma variação nesse aspecto, sim, é muito cedo. É o acompanhamento agora. Eu digo que todos esses jogos que nós acompanhamos, eles servem de referência para essa convocação na hora das competições. Corinthians fazendo uma campanha extraordinária, fora dos padrões normais de qualquer campeonato brasileiro. Ninguém mantém 90% quase que isso de aproveitamento. Normalmente o campeão ele gira de 66 a 70. Tu vê que eu ainda lembro na época de técnico. É muito cedo, é muito cedo. É uma margem grande, mas é muito cedo num campeonato com um grau de dificuldade que tu vai chegar no último terço do campeonato, tu vai ter 5, 6, para mim, ainda disputando o título. Acompanhamento e volto a dizer, principalmente o atleta com saúde. Alto nível é essa a exigência. A exigência de saúde para que tu possa desempenhar tecnicamente. A qualidade técnica dele, assim como do Gatito, ela é inquestionável. Bom, o Jair está com um bom problema aí. Eu não me dou esse direito de falar com o atleta para uma transferência. Se eu fosse técnico do clube, tu vai me entender. Se eu fosse técnico do clube, eu não gostaria que o técnico da seleção brasileira interferisse naquilo que é o propósito do atleta. Se eu fosse dirigente, eu também não ia gostar. Então, o atleta e o clube que determinam o seu rumo. Eu fico torcendo, eu fico observando, eu fico buscando e torcendo para que eles possam estar em alto nível, isso sim. Todos têm oportunidade. Joguem em alto nível, não 2, 3 jogos, não 15 pelo que dias, foi eu o vou ter que jogo em convocar si. um a cada 15 dias. Eu não achei um Mas jogo tem uma ruim. regularidade Eu acho que as durante um equipes tempo longo, se contentam isso com credencia. menos do que podem Dá tempo oferecer. para todo mundo. É um recado bem dado, dá tempo para todos. E o surpreendente Botafogo de Jair Ventura superou o Sport de Vanderlei Luxemburgo no estádio Newton Santos por 2-1. O Glorioso agora entrou no G6 e tirou o Leão do Norte. O repórter Juliano Lima acompanhou o jogo e traz as informações. 2 gols em 8 minutos. Botafogo Sport no estádio Newton Santos agitado. Logo no primeiro minuto, o alvinegro carioca fez 1-0 com Rodrigo Lindoso. Em seguida, foi a vez do Sport. Richelli empatou. No segundo tempo, Guilherme garantiu a vitória alvinegra. 2-1. Com o resultado, o Botafogo subiu 5 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Pulou da 11ª para o 6º lugar. Está no G6 com 22 pontos. Juliano Lima para o Fox Sports. Vamos conferir então a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha ali na tela para você. Corinthians, muito líder ainda na liderança com 36 pontos, 11 vitórias. Está a 8 pontos do Grêmio. Essa vantagem encurtou um pouquinho, mas ainda é uma grande vantagem do Corinthians. Grêmio em segundo, 28. Santos o terceiro com 24, mesmo número do Flamengo também 24. O Santos tem uma vitória a mais. O Palmeiras é o quinto colocado com 22. Olha aí como é que subiu o Botafogo, é o sexto. Agora está dentro do G6. O Fogão tem 22 também. O Cruzeiro vem na 7ª posição, 21. Sport ficou com 21, é o 8º. Em nono está o Vasco com 20, assim como o Fluminense, que tem a mesma pontuação e é o 10º colocado. Na segunda página tem o Atlético Mineiro 20, Coritiba 19, em 13º Chapecoense 18. A seguir, Bahia, Atlético Paranaense e Ponte Preta. E no Z4, na zona indesejada do Campeonato Brasileiro, Avaí com 13, São Paulo com 12, é o 18º, Vitória 19º com 12. E o Lanterna é o Atlético Goianiense com 8 pontos depois de 14 rodadas. Agora vamos dar uma olhada então na 15ª rodada, que começa na quarta-feira. Vamos passar juntos os confrontos. O Santos recebe a Chapecoense, quarta-feira às 19h30. No mesmo horário, o Vitória recebe o Grêmio. E depois às 9 horas, a Ponte Preta encara o Coritiba. Ainda na quarta-feira tem Avaí e Corinthians às 9 horas da noite. E 9h45 de quarta, o Flamengo recebe o Palmeiras. Vamos virar a página porque tem mais. São Paulo joga contra o Vasco, quarta-feira, 9h45. Ainda na quarta, Atlético Mineiro versus Bahia. Tem Fluminense e Cruzeiro na quinta-feira, às 7h30. Sport e Atlético Goianiense também às 7h30. E aí, para fechar, quinta-feira, 9 horas, Atlético Paranaense e Botafogo. E olha, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou hoje os incidentes que aconteceram no clássico entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, em São Januário. E o Cruz Maltino foi punido com a perda de 6 mandos de campo. Veja na reportagem do Flávio Vinick.
O Vasco foi punido com a perda de 6 mandos de campo e uma multa de R$75 mil pelos incidentes que aconteceram no clássico contra o Flamengo em São Januário. Mas o procurador do STJD, o Luciano Rostins, já avisou que vai recorrer dessa decisão. O julgamento aconteceu no início da tarde desta segunda-feira no STJD. O Vasco se defendeu responsabilizando a Polícia Militar pelos incidentes. Os auditores concordaram que a PM não agiu de forma correta ao fazer uso de bombas de gás, mas não absolveram o Vasco, que foi enquadrado em 2 artigos. O Vasco foi enquadrado, na realidade, em 2 artigos do CBJD. Primeiro, no artigo 211, que prevê a obrigatoriedade de manter elementos de garantia e segurança do estádio, que não foi cumprido segundo a análise da nossa comissão. Em relação ao artigo 213, por toda a desordem que todos sabemos, o Vasco perdeu 6 mandos de campo com multa de R$60 mil por maioria da nossa comissão. Dessa forma, o Vasco terá de cumprir 6 jogos fora de seu estádio, a 100 km de distância, conforme prevê o regulamento das competições, e sofrerá uma multa de R$60 mil. A liminar da CBF, que proíbe jogos em São Januário, foi mantida até que o clube apresente laudos de segurança. A perda de 6 mandos de campo obriga o Vasco a jogar a 100 quilômetros de distância do Rio de Janeiro e permite a presença de torcedores. O procurador vai recorrer no pleno do STJD. Essa é a segunda e última instância. A pena máxima é de 25 jogos longe do Rio de Janeiro. Acho que 6 jogos já é um bom começo, foi isso que eu coloquei. Agora, a Procuradoria vai recorrer, porque 6 jogos não é uma resposta adequada àquilo que aconteceu em São Januário. Nós precisamos encontrar aí uma resposta nesse meio termo, saber dosar isso. 6 jogos é pouco. Agora, 25 eu acho que também é muito. Até que a CBF determine que o estádio está apto, ele fica impedido de jogar, a liminar está mantida. O Flamengo também foi julgado aqui no STJD no mesmo jogo porque um torcedor arremessou uma lata na direção do campo de São Januário e o Flamengo foi punido com a multa de R$5 mil. Flávio Vinick, do Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Central Fox as últimas contratações lá no mercado europeu. Coisa está agitada por lá. Destaque para o Milan, que está com os cofres cheios e com o olho gordo nos adversários, hein? E a gente vai falar de surf também, porque um brasileiro pegou a onda perfeita e levou nota 10 no Circuito Mundial de Surf. A gente já volta. É hora de mata-mata. É hora